A semana passada o Filipão aqui me cutucou no escritório do Clube do Valor e falou o seguinte: Ramirão, tem uma estratégia aqui que eu vou te mostrar que pode triplicar, ou mais do que triplicar, os dividendos recebidos. Aí eu falei, mentira, isso não tem como ser uma pegadinha. Qual é a pegadinha? Ele me explicou a conta e tal, falou que mostrou isso lá numa série de lives ano passado. E eu falei, não, tá legal, vamos gravar um vídeo sobre isso? Ele falou, já gravei no meu canal o seu dividendo, mas vamos gravar então no canal do Clube do Valor. E nesse vídeo aqui ele vai te mostrar como é que você pode mais do que triplicar os seus dividendos. Antes disso, me conta aí, você hoje investe focado em receber dividendos? Deixa aqui teu comentário, sim ou não. Pô, Ramirão, isso é verdade mesmo, mas vamos mostrar como é que a gente chega nisso tudo. Porque o primeiro ponto é que quando as pessoas vão olhar para empresas de dividendo, como é que elas fazem a conta? Elas olham para o que a gente chama de dividend yield, que calcula basicamente o que uma empresa pagou por cada ação pelo preço atual daquela ação e chega a uma métrica de porcentagem. E a gente consegue ver esse tipo de porcentagem de dividend yield quando a gente usa a planilha inteligente de seleção de ações desenvolvida aqui pelo Clube do Valor. E quando a gente escolhe essa métrica de dividend yield nos últimos 12 meses para ver quais foram as empresas que mais pagaram dividendos na bolsa. E aí vamos olhar dois exemplos específicos, por exemplo, como o caso da Grendene, que está com mais de 20% aqui, e da Agro3, que está com um pouquinho mais de 13% nos últimos 12 meses. Ora, a maioria das pessoas pensa, putz, se eu investir ali 100 mil reais, eu vou tirar na Grendene 20 mil reais em dividendos no último ano. E esse pensamento até está correto. Mas aí fica a próxima pergunta. Será que esse dividendo de 12 meses é sustentável daqui para frente? Quer dizer, será que os 20% que ela pagou nos últimos 12 meses vão se repetir nos próximos 12 meses? Que afinal de contas, o cara que investe em estratégia de dividendos, ele quer aquele fluxo de pagamentos mensais mais constantes ali. Você não quer receber um dividendo muito alto no ano e daqui a um ano o seu dividendo cair lá para metade ou para menos disso. É por isso que eu resolvi testar isso tudo. Foi aí que eu fui olhar para o dividend yield não dos últimos 12 meses, mas dos últimos 36 meses, numa janela de 3 anos. Aí vamos olhar para o mesmo caso que a gente acabou de ver. O caso da Grendene, que está muito próximo ali de 20% em 12 meses, em 3 anos, na verdade, a média de pagamento de dividendos da Grendene ficou muito próximo a 5,5% por ano. O que mostra que teve algum resultado não recorrente ali que fez com que a empresa pagasse um dividendo maior, mas na média isso não é muito próximo do que ela faz sempre. Já no caso da Brasil Agro, aqueles 13% dos últimos 12 meses são mais próximos da média dos últimos 3 anos, que está aproximadamente em 11% ao ano. Opa, já mostra aqui que uma é mais sustentável em distribuição de dividendos do que a outra. Até porque nessa lista de ação aqui, que inclui a Grendene e a Brasil Agro, a gente só incluiu empresas que pagaram dividendos todos os anos por pelo menos 5 anos seguidos. Ou seja, já são dois critérios: média de dividendos dos últimos 3 anos e a constância de distribuição por cada uma dessas empresas. E aí, ainda assim, pode ser que muita gente pergunte: tá, beleza, mas só olhando para a média do passado dos últimos 3 anos de dividend yield e de constância de pagamento, você vai ter um resultado mais alto do que a média? E aqui entra um grande ponto, né? Comparado à média, mas qual média que a gente tem que comparar? Dividendo maior do que o quê? Nessa hora a gente pode comparar, por exemplo, com a média do mercado, pode comparar o dividend yield da nossa carteira com o dividend yield do Ibovespa. Mas como a gente está falando aqui em foco em dividendos, existe um índice que é tipo um Ibovespa das boas e consistentes pagadoras de dividendos da B3. Esse índice é chamado de IDIV e dentro da carteira do IDIV aí tem cerca de 60 diferentes ações compostas por um critério de estabilidade, consistência de dividendo e também dividend yield acima da média. No IDIV a gente tem empresas como Petrobras, Gerdau, Vale, Copel, Banco do Brasil, Semig, B-Seguridade, Telefônica, JBS, etc., que são aí boas pagadoras de dividendos. E o investidor que teve essa mesma carteira teve aí, por exemplo, nos últimos 12 meses um dividend yield de 8,08%. Pois bem, no ano passado a gente construiu uma nova estratégia aqui no Clube do Valor focada em dividendos que a gente batizou de máquina de dividendos. E a máquina de dividendos tem seus próprios critérios, que eu não vou entrar aqui nesse vídeo, que foram testados no passado e nos 10 anos de teste que a gente fez, com exceção de um caso, a carteira da máquina de dividendos teve um dividend yield superior ao IDIV e também ao Ibovespa. Se você for comparar com o Ibovespa, que em muitos anos, inclusive, o dividend yield da máquina de dividendos é o triplo, ou mais do que do Ibovespa, mas não é essa a única forma de triplicar os seus dividendos, é outra. Aliás, se você quiser conhecer a estratégia da máquina de dividendos, os resultados históricos dela, os filtros que ela usa e também 7 ações que passam hoje nos critérios da máquina de dividendos, vou deixar um link aqui em cima da cabeça do Felipe, um e-book por hora gratuito que a gente está distribuindo para quem quiser se aprofundar e quiser aprender mais sobre como tomar boas decisões
financeira. Inclusive, essa é uma das formas que você pode investir com a máquina de dividendos, né? São duas. Primeira é com conhecimento, então com vídeos como esse, com um e-book que eu acabei de citar, que também o link vai estar na descrição. E a segunda é conosco fazendo um trabalho para ti, né? Aqui no Clubes Valor a gente tem serviços de wealth, em que a gente ajuda investidores a tomar melhores decisões de investimentos, com acompanhamento próximo, colocando aí em contato direto com um especialista de investimentos, que vai te ajudar a montar uma carteira ideal, a selecionar ativos, fazer novos aportes, fazer o rebalanceamento, enfim, ele vai estar do teu lado daqui para frente, com recomendações personalizadas para você e com base em estratégias claras, por exemplo, com base na estratégia máquina de dividendos. Pode conhecer nossos serviços de wealth também no link que eu vou deixar aqui em cima, o segundo link aqui da descrição. Dito isso, Filipão, como é que entra a parte de triplicar os dividendos? Como é que entra aí o segredo para você que está nos ouvindo conseguir triplicar ou mais do que isso seus dividendos? Esse é o principal segredo que todo investidor tem que ter muito bem claro na cabeça. E para isso eu resolvi testar na prática, fazendo um caso real aqui. Até porque o cara vai olhar esse vídeo aqui e vai dizer: poxa, se eu invisto R$1 milhão lá, um dividend yield de 7% ao ano, eu vou ter um retorno de 70 mil em dividendos, eu vou viver com isso. E de novo, esse pensamento tá correto, porque é assim matematicamente que se faz a conta. Só que isso dá para melhorar muito quando você faz um caso como esse que a gente resolveu fazer na prática. Olha essa simulação aqui que a gente fez. Imagina um investidor que lá em 2007, há 16 anos atrás, ele tinha um plano de investimento. Ele resolveu começar com R$50 mil e fazer aportes mensais de 1.500. Ou 18 mil por ano também, tanto faz. Com o uso da estratégia máquina de dividendos, que é uma estratégia sistemática, focada somente em fatores, a gente saberia exatamente qual seria a carteira de ações das 10 mais pagadoras lá naquele ano. E aí dentro delas estava a Telefônica Vivo, estava a Copesul, que fechou capital naquele mesmo ano, tava os Postos Ipiranga, tava a Souza Cruz, que também já fechou capital na bolsa. E essa que é a beleza das estratégias sistemáticas, por você saber exatamente o que fazer, tanto no presente quanto no futuro, até mesmo no passado. E aí esse investidor, no mesmo ano de 2007, depois de ele fechar essa carteira, ele teve um dividend yield de quase 8,5% naquele ano ali, o que fez ele receber mais de R$4 mil somente em dividendos no começo da jornada dele. E aí ele seguiu o plano de forma consistente. Veio 2009, teve outros entrantes ali no rebalanceamento da carteira dele, a Telemar, a Telemig. 2015, 4 outros novos entrantes, Santander, EDPs Energias, a Helbor, a Mali Metal Leve, até que no ano de 2021, esse cara fechou o ano com um dividend yield de 6,6%. O que, mais uma vez, mostrou um dividend yield na média dos backtests que a gente vem fazendo. Nada de triplo de dividendos, nem nada disso. Mas aqui que a gente precisa observar uma outra coisa mais interessante. No ano de 2021 fechado, esse investidor recebeu R$123 mil em dividendos, que foi justamente fruto desse 6% de dividend yield. Sendo que durante 16 anos seguidos, o que esse cara tirou do bolso para realmente investir foram R$302 mil. Ou seja, se ele recebeu R$123 mil, mas só investiu 302 nesse período, isso dá praticamente 40% de dividend on cost, que é justamente o dividendo recebido pelo valor que você desembolsou para comprar aqueles ativos ao longo da história. E é muito mais do que o triplo de um dividend yield de 6, 7 ou 8%, e que mostra, né, o poder que existe em investir com uma estratégia clara por um longo prazo e com consistência. Falando nisso, né, esse cara desembolsou R$302 mil em investimentos, teria acabado nessa jornada, e nem uma jornada surreal, né? Não é 50 anos, com mais de R$2 milhões, com uma renda passiva mensal muito acima, né, do que ele vinha aportando todos os anos. Esse é o poder aí dos juros compostos, investir com uma estratégia clara para o longo prazo. Se você quiser conhecer a estratégia máquina de dividendos, vou deixar aqui um link com PDF gratuito para te ajudar a conhecer e dominar essa estratégia. E se você já investe hoje, cara, tem um alerta muito importante, um cuidado que, do meu ponto de vista, todo investidor deveria ter nesse momento. Vou deixar aqui o link desse alerta. Um grande abraço e até mais.